Então eu queria que você te pedir, abre a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 27, deixa aberto aí. A gente vai começar uma série, o tema da série é Desmascarando o Inimigo. E hoje a gente vai falar o nosso primeiro episódio, primeiro capítulo, primeira parte, como você quiser. Se você é daqueles que gosta de anotar, te convido a anotar. A gente vai falar sobre o inimigo oculto, desmascarando o inimigo oculto. Feche teus olhos aí, curva tua cabeça. Fazer uma oração, falar com o Pai. Senhor Jesus, nós te damos graça, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por mais uma vez que nós estamos aqui. Te dou graças por esse domingo tão especial, Senhor, um dia em que nós celebramos, Deus, a renovação de aliança com o Senhor. Obrigado, Senhor. Nesse momento, Deus, eu te peço, vem nesse lugar. Ministra os nossos corações com a Tua palavra. Todo e qualquer espírito maligno que tenta agir nesse lugar, eu dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus, que bata em retirada, em nome de Jesus. Porque somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir e falar aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Está em Isaías. A gente vai falar sobre o inimigo oculto, né? Desmascarando o inimigo. Vamos ser sinceros. Muitos de nós, talvez a maioria, já viveu ou ainda vive num lugar entre viver todo o seu potencial e desistir de tudo. Quem já viveu um momento assim? Ou ainda vive, né? Verdade? A gente fica entre viver todo o nosso potencial ou desistir de tudo. A maior luta que o ser humano trata é dentro do coração. A maior luta que a gente trata é dentro de nós. Você fica preso às vezes nas decisões, né? A gente quer tomar as nossas próprias decisões dentro das nossas próprias escolhas. E a gente fica preso naquela frase de Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Essa frase famosa, ela conota a maior guerra humana, né? Que é consigo mesmo. Ser ou não ser, eis a questão. Ela conota esse ponto de indecisão que a gente tem dentro de nós, que é alcançar aquilo que nós fomos chamados para ser, ou desistir de tudo no meio da caminhada. Dizem que a linha entre o sucesso e o fracasso, pastor, ela é muito fina. Ela é muito fina. As mesmas coisas que podem te levar ao sucesso são as mesmas coisas que podem te levar ao fracasso. Tudo depende da intensidade. É muito fininha. Chegar no sucesso da vida, na teoria, é muito simples, né? É só você ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser e você vai alcançar o sucesso. É muito simples. Parece, né? Parece às vezes que é muito simples. Tomar boas decisões, viver em santidade, tudo isso nos leva ao sucesso. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, fácil. Olha para o teu irmão e fala assim: é fácil. É fácil, né? No papel parece que é fácil. Mas existe uma batalha interna dentro de nós. Gálatas 5:17 vai dizer que a carne e o espírito militam dentro de nós, querendo fazer a vontade da carne ou a vontade do espírito. Ganha quem está mais alimentado, ganha quem está mais forte. E essa guerra, muitas das vezes, a gente acaba perdendo. Não é verdade? E talvez você está vivendo esse momento hoje, está perdendo essa batalha. E eu te pergunto, queria que você parasse por alguns segundos aí e pensasse: você está ganhando ou você está perdendo essa batalha? Uma batalha contra você mesmo. Você está ganhando ou você está perdendo ela?
O sentimento que temos, né, quando a gente está perdendo essas batalhas, é um sentimento de traição. Mas não é traição dos outros. É uma traição de nós, é do eu com eu mesmo, né? Meus pensamentos me traem, meus sentimentos me traem, minha sabedoria me trai, minha inteligência me trai, meu conhecimento me trai, minha vontade e desejo me traem. Quando está tudo para dar certo, quando eu vou conseguir, quando eu vou chegar lá, algo acontece. Autos sabotadores, né? Nós nos sabotamos. Em que momento você está vivendo? Essa é a minha pergunta para você nessa manhã. Mas em Deus nós seremos fortalecidos, amém? Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: Deus te fortalece. Deus nos fortalece. E entendendo, expondo e desmascarando o inimigo, nós venceremos. Amém? Isaías 27, versículo 1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Nesse texto aqui, Isaías cita a serpente, e essa mesma serpente ela é citada lá no Jardim do Éden, Gênesis 3:1, quando a palavra diz assim também: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Nesses dois textos, a gente pode começar a entender um pouquinho o modus operandi de Satanás. A gente consegue entender um pouquinho as características do inimigo, esse inimigo que a gente vai desmascarar hoje. E aqui a gente começa a pregação, né? A palavra serpente, ela vem da palavra hebraica nahash. E a palavra nahash, ela significa sussurrar um feitiço. A palavra nahash também significa o som do sibilar da serpente, sabe? Aquele som que ela faz com a língua. Nahash. Sussurrar um feitiço. E aqui a gente tem a principal característica do nosso inimigo, o inimigo oculto. É aquele que fica sussurrando feitiços. Ele pega momentos e fica sussurrando palavras. Ele sussurra palavras na nossa mente, contorce as verdades, deturpa situações, pega momentos alegres e felizes, e naquele momento alegre e feliz, alguém diz alguma coisa que penetra o coração. Tá tudo bem, mas ele dá um jeitinho de soltar uma palavra que faz você soltar o seu escudo. Imagina só, tá tudo bem, família feliz, filhos dando certo, tá tudo prosperando, casamento, nosso Deus, alegria, sucesso. E a todo momento ele está querendo arrumar um jeitinho de fazer você derrubar os teus escudos e ele penetrar no teu coração. Então ele vai lá e começa a sussurrar feitiços na mente. E ele é especialista nisso porque parece que são os nossos próprios pensamentos. Foi isso mesmo que ele falou? Como é que ele fala com Eva? Foi isso mesmo que Deus falou? Você tem certeza que você ouviu direito? Eu acho que ele tinha outra intenção. Não era isso que ele queria dizer. E a gente começa a ouvir esses feitiços, esses sussurros. E a gente deixa os nossos escudos caírem. E por causa de feitiços lançados, palavras malditas ou mal interpretadas, ele domina e destrói muitas vidas, ambientes, famílias, amizades, relacionamentos de anos são destruídos. E a gente não consegue entender a razão das coisas. E eu queria que você prestasse atenção num videozinho que eu vou passar. Que esse videozinho vai mostrar para você exatamente como ele age. É a cena de um filme. É a cena de um filme. Não se escandalize, é a cena de um filme. Vou colocar ali exatamente a forma que ele sussurra feitiços. Isso aqui atrapalha? Todo mundo consegue ver? Dá para ver? Vou fechar aqui que ajuda.
Mandei bem. Reforcem o escudo! Escudo! Reforcem o escudo! Ele está tentando induzi-los. Magos! Fortifiquem sua mente! Corra! O escudo caiu! Interessante, né? O filme é legal, né? Quem já viu o filme? É legal. Doutor Estranho. Mas é exatamente assim que ele age. Tá tudo bem. O escudo tá bom, né? Estamos vencendo. E eu acho legal da cena desse filme porque o protagonista ele ainda desce e fala assim: mandei bem. Mandamos bem, tá tudo bom. E aí ele pretende e começa, ele começa a tentar induzir a mente, sussurrando feitiços. Corra, larga isso tudo aí, larga esse casamento, larga isso. E a gente começa a jogar propósito fora, a gente começa a jogar chamado fora, a gente começa a jogar família fora, a gente começa a jogar tudo fora, por causa de um feitiço lançado no pé do ouvido. Pé do ouvido é carioca também. E a gente observando esses dois textos que a gente leu, eu consigo tirar algumas características do inimigo, porque é importante. Para desmascarar o inimigo a gente precisa entender ele. E para a gente começar, o texto de Isaías vai dizer que a serpente veloz, ou seja, ele é rápido. Ele é rápido, não perde tempo, não brinque serviço. Tem uma fala que é antiga, né? Que fala assim: o diabo não brinca de ser diabo, né? A gente ouve: para de brincar de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. E é verdade. O inimigo ele não brinca de fazer o trabalho dele. Então ele é rápido, veloz, sucinto, está sempre atento. Ele está sempre prestando atenção no momento oportuno. Na menor oportunidade ele age. E aí também vai dizer que a serpente sinuosa, sinuoso significa tortuoso, ele se contorce entre as brechas. Na menor brecha possível ele se contorce. Ele vai se contorcendo, ele é sinuoso, ele vai dando um jeitinho e ele vai entrando e vai penetrando. Mas também sinuoso significa palavras tortuosas. As palavras são tortas, as palavras são contorcidas, distorcidas. Uma mesma palavra pode significar várias coisas e mudando o tom da voz. Você chega para alguém e fala assim: você é lindão. E a pessoa, meu pai vai falar assim: obrigado. E aí você muda o tom e fala assim: você é o lindão, tu, né? Aham. Pronto, já mudamos, já é ironia. Então, a mesma palavra é contorcida, especialidade. Também lá em Gênesis vai dizer que de todos era o mais astuto, sagaz, astúcia, esperto, que busca enganar com palavras, com inteligência, astuto. Então ele é veloz, sinuoso e astuto. Já ouviu a expressão mar de gentes? E Isaías vai dizer que Deus matará o dragão do mar, né? Mar de gente, mar de pessoas. Ele atua em toda a humanidade, está atuando nesse mar de gente. Então você imagina, a vida está maravilhosa, está tudo indo bem, está tudo dando certo, tudo está fluindo, as coisas caminham, está debaixo do propósito, você só vê as coisas avançarem.
E aí você tem o costume, imagina comigo a cena na sua cabeça, você tem o costume de, todo dia, você vai lá na esposa e fala assim, minha esposa, você é linda demais. E ela responde, obrigado, normal, tudo bem. E aí num belo dia, o marido chega e fala assim, minha esposa, você tá linda hoje. E aí ele é rápido, veloz, ele é rápido, não perde a oportunidade, ele vê uma brecha. E aí ele, especialista em torcer as palavras, ele é astuto, esperto, e ele começa a soprar na mente da esposa e fala assim, tá vendo? Nunca te achou linda. É só hoje, é porque você se arrumou bem. Isso aí, ó, ele tá falando para te agradar. Provavelmente ele já tá com outra lá no trabalho. As palavras vão vindo, o feitiço é lançado. Tá falando assim, ó, tem alguma coisa errada, tem certeza disso. Aí a mulher vai dar ouvido, aquele feitiço lançado vira pro esposo e fala assim, tá falando isso? É só hoje que eu sou bonita? Nos outros dias então o bonitão não acha que eu sou. Isso aí é coisa daquela sua amiguinha do trabalho. Porque eu já vi você olhando para ela. E aí, o feiticeiro, a serpente astuta, ela não tem lado numa briga. Ela não tem lado na confusão, porque o propósito, João 10:10 vai dizer que é roubar, matar e destruir. Então ela está ali para acabar com tudo. E ela vai lá no ouvido do esposo. E ela vai lá e começa a suscitar o feitiço. Começa a falar o feitiço no ouvido do esposo. Fala assim, mulher maluca. Com certeza é doida, puxou a mãe. Tá vendo? Você não devia ter casado com ela. Puxou a mãe, tá igualzinho, tá ficando igualzinho a mãe dela. Lá no trabalho, aquela menina até te trata bem. Aí ele vai lá e dá ouvido à serpente, ele devolve. Ele vai lá e fala assim, você é maluca, você é louca, tá igualzinho a sua mãe. Detalhe, eu devia dar corda mesmo para aquela menina. Pronto, a confusão tá armada. O problema, o caldo está entornado. O boi já foi, a corda também. Já não dá mais para segurar. Quantas confusões acontecem por causa de feitiços lançados, de palavras malditas, de palavras mal interpretadas. Quem já viveu momentos assim, que por causa de uma palavra que você falou e não tinha nada a ver, você falou do teu coração, aquilo virou um problema. A gente estava falando hoje dentro do carro. Existe uma frase que diz assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E é uma verdade. Porque a partir do momento que você fala, a serpente vai lá e ela pode contorcer o sentido do que você falou. Ele é rápido e sucinto. Provérbios 18:21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A maior heresia que a igreja enfrenta hoje em dia se chama humanismo. O humanismo é um movimento intelectual que coloca o homem no centro de tudo. Ele tira o teocentrismo e coloca o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Então você vai ter dentro da igreja aquelas pregações, meu lindo, você é o centro de tudo. Tem um que fala que o homem é o ponto fraco de Deus. Já ouviu essa, pastor? Isso é bom para perguntar na sabatina. Qual que é o ponto fraco de Deus? O homem é o ponto fraco de Deus. Então, o humanismo ele vem e ele cria um homem de vidro. Ele cria um ser humano que ele não pode ser tocado. Ele cria um ser humano de ouro. E ele tira o lugar de Deus. E aí ele começa a falar sobre direitos, né? Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você tem o direito disso. Você gosta de vir na igreja para quê? Né? Ser crente para quê? Religião, tudo é religião. Religião. E aí, as palavras elas são doces, elas são sutis. Eu chego à conclusão que veneno não é amargo. Nunca bebi para saber.
mas eu acho que não deve ser. Veneno deve ser doce, gostoso, porque senão ninguém tomava. Toma um negócio ruim, amargo? Eu acho que veneno deve ser docinho. E aí as palavras são doces, suaves, sutis, elas começam a ganhar o coração e a gente começa a inflar e falar assim, é verdade. O feitiço começa a fazer efeito. A palavra de Deus, ela não tem o objetivo de nos controlar, ela tem o objetivo de nos proteger. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de clarear o caminho. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de ser luz. Salmos 119, versículo 104, por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela não tem objetivo de controle. Jesus não tem objetivo de controle, ele tem objetivo de proteção. Ele é o nosso Senhor, sim. Mas sem a palavra, sem o Espírito Santo clareando o nosso caminho, a gente tropeça. A gente começa a dar ouvido ao feitiço, a gente começa a dar ouvido às falácias, e os problemas começam a acontecer, e a gente não entende de onde saiu tanto problema. Do nada, dentro da nossa casa, parece que a confusão começa. Não é assim do nada, é do nada. É a toalha em cima da cama, é a escova de dente no lugar errado, é a pasta que apertou embaixo ou em cima, é o papel higiênico que coloca virado para frente ou para trás. Né, meu amor? A especialidade da Sirlene é colocar o papel higiênico para trás. E eu gosto de colocar ele para frente. Já brigamos muito. Agora eu vou lá e viro. Ela bota para um lado, eu vou lá e boto. Ela vai usar, ela bota para o outro, eu vou lá usar e boto para frente. E fica assim. E tá tudo bem. Tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Mas vou falar para vocês, de vez em quando eu vou lá virar o papel higiênico, no meu coração fica assim, pelo amor de Deus, é tão simples. Eu vou lá, vai para lá, ô serpente maldita. Leva o teu veneno para outra casa. Aqui não. Na verdade, leva o teu veneno para o inferno. Para outra casa não, perdão. Não... As palavras da serpente são doces, sutis, elas ganham corações, porque elas expressam a nossa vontade da carne. Ela expressa a vontade da carne do homem caído. Eva se encantou pelas palavras. Será que foi isso que Deus falou? Rapaz, pensando bem, será que foi mesmo? Não é assim que a gente faz? Será que foi mesmo? Alguém fala algo, você está numa reunião, você está num evento, você está num lugar, alguém fala alguma coisa e lá no coração começa, será que foi isso mesmo que ele falou? Eu não acredito. Mas você ouviu o que ele falou? Você ouviu? Rapaz, não acredito que falou isso para mim. Olha, Paulo diz aos Gálatas assim, ó. Os Gálatas, eles estavam deixando o Espírito Santo e começando a se apaixonar mais pelas obras da carne. E lá em Gálatas 3:1 diz assim, ó Gálatas, insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quem foi que os enfeitiçou? Tá tudo bem. Já vimos obras grandiosas, Deus está fazendo. O povo lá viu Jesus ser crucificado, o povo lá sabia de tudo, só que estava sendo enfeitiçado. No nosso entendimento humano, a gente toma decisões, somos enfeitiçados e ainda nos justificamos. Não fiz nada de errado. Não fiz nada de errado. Eu tinha o direito de fazer. Errei aonde? Falei aonde? Né? Porque a gente é assim, né? Falei aonde? Falei o quê? Eu tinha o direito de falar. Falei porque eu devia. Não é assim? Quando a gente está cheio de si. Falei porque eu devia. Estufa o peito, o dedo para cá. Eu não sei por que essa posição é assim, mas é assim. Errei aonde? Quem disse que eu errei? Tinha o direito de fazer, eu tinha o direito de falar. O veneno é suave.
O veneno é atrativo, é agradável. Nossa humanidade caída, nós nos apoiamos no entendimento falho humano. É aí que a serpente, o dragão, entra. Isaías, quando fala do dragão, a palavra é tanim, e significa longo. Dragão significa longo. Sabe aquele problema que fomenta na alma, fermenta? Nunca acaba. É longo, comprido, nunca acaba. Quanto mais a gente tenta resolver, mais parece que o negócio está piorando. Você senta para conversar, aí que o negócio explode. Meu Deus! É assim que ele age. Feitiço lançado, fermenta o feitiço e ele se torna um grande problema. Um bom dia mal colocado já é razão para problema. Um tudo bem mal colocado já é razão para um grande problema. Cuidado com os feitiços de Satanás. Olha para o teu irmão e fala assim: cuidado com os feitiços de Satanás. Agora, entendendo isso, quando ele sussurrar um feitiço no teu ouvido, a nossa postura tem que ser assim: aqui não. Aqui não. Pega esse veneno aí, pega esse negócio aí e vai embora, sai daqui. Aqui não. Aqui no meu ouvido não. Eu já entendi, o pastor pregou lá domingo. O pastor falou como é que você age. E é engraçado, né? Essa semana aconteceu tanta coisa. Porque quando o Satanás está para ser exposto, ele começa a fazer um alvoroço, né? Essa semana teve ataque. Outra semana de ataque. Ele age, parece até a brincadeirinha do telefone sem fio. Quem já brincou de telefone sem fio? Já, né? Você faz aquele... Bota o pessoal lá perfilado. E aí você fala no ouvido do primeiro. Aí você fala lá: o pastor é bonito demais. Aí, é verdade. Começa com a verdade. Sempre começa com a verdade. O pastor é bonito demais. E humilde também. Pronto, viu? E aí vai, e aí começa a falar pro segundo, aí fala pro terceiro. E aí lá no final você pergunta qual que é a mensagem. A mensagem não tinha nada a ver com o começo. A verdade tinha nada a ver com o começo. Distorceu tudo. É assim que ele age. Pastor, falaram pra mim. Não é assim, pastor? Sempre assim, né? Pastor, falaram pra mim. As pessoas chegam pra você e falam assim: olha, Tânia, falaram pra mim que a Karine... Falaram, Tânia. Melhor jeito de você acabar com a falácia é: quem falou? Falaram quem? Qual é o nome? Não posso falar. Não posso falar é o veneno de Satanás. Aí a pessoa fala: não posso falar quem foi, então não fala pra mim também. Não quero entrar nessa história. Ou então a pessoa traz o nome, aí você fala assim: não, tudo bem. Chama aqui, vamos conversar. Senta aqui nós três aqui, vamos conversar. Vamos trazer essa história à luz. Não, faz isso não, porque olha, isso vai me deixar mal com a pessoa. Veneno de Satanás. A história está distorcida. É assim que age. Quer derrotar o inimigo? Quem quer derrotar Satanás aqui? Quem quer acabar com o veneno lançado aqui? Como é que interrompe esse negócio, pastor? Para o fluxo. Para o fluxo, a mensagem quebrada, para ela. Quando o pensamento vir na cabeça, para ele, fala: sai pra lá, eu não quero pensar esse negócio não. Não, ei, sai fora. Quando vir o será que foi isso que ele falou? Fala assim: ó, sai em nome de... Bota a mão na cabeça, assim, ó, testa aí, treina aí. Treina aí, bota a sua mão na cabeça, assim, bota a mão na cabeça e fala assim, ó: sai em nome de Jesus. Aí joga fora, pronto. É autolibertação. Quando eu começo a implicar com a minha mãe lá, brincar com ela lá, ela fica estressada. Não fica estressada, ela fica nervosa. Aí ela vira e fala pra mim assim, fala assim, ó: bota a mão na cabeça e expulsa. Autolibertação. Faz, pratica. Quando o pensamento começar aqui, ó: sai em nome de Jesus. Bata em retirada. Porque senão o pensamento vem, a gente começa a ficar frustrado, parado, preso, por causa dos feitiços lançados. E a gente faz igual Eva, ainda leva os outros.
É verdade, faz igual Eva. Será que foi isso que Deus falou? Eu imagino Eva lá com fruto. Você sabe que o fruto que Eva comeu, pastor? Também sabatina. Ainda bem que eu não respondi essas coisas lá. Aí o fruto que Eva comeu foi o coco. Você sabe, né? Que a palavra vai dizer que ela tomou e comeu. Tomou e comeu. Se tomou e comeu, devia ter água, né? Se tinha água e comeu, era coco. Brincando, gente. Não anota esse negócio, não. Aí eu imagino Eva levando o fruto lá para Adão. Eu imagino lá levando para Adão e falando assim, ó, aqui, ó, esse fruto aqui é daquela árvore lá. Aí Adão, não, mas isso aí Deus falou que a gente não podia comer, não. E Eva, mas será que foi isso mesmo que ele falou? Eu acho que você entendeu errado, porque você tem essa mania. Você tem essa mania que ó, as coisas, a gente fala as coisas e você não escuta. Você não entendeu. Não é assim, mãe? As brigas são assim, né? Aí, ó, você tem essa mania. A gente fala, você finge que não está ouvindo. Eu tenho certeza que quando Deus estava falando, você estava fazendo outra coisa. Aí ele vai lá, aí fica refém da história e fala assim, será que foi isso mesmo que ele falou? Então, além da gente tropeçar, a gente ainda leva os outros junto. Leva os outros junto. Pastora Tânia me ensinou algo poderoso. Eu estou praticando até hoje. Ela me ensinou. Que é dar um desconto para as pessoas. Dá um desconto. Às vezes a pessoa fala mal com você, a pessoa está te tratando mal, a pessoa está estressada, a pessoa está sendo ignorante, a pessoa está te desrespeitando, está levando o negócio de qualquer jeito. Aí a pastora Tânia falou assim, ó, dá um desconto para a pessoa. Ela está com fome, ela deve estar com sono. Pessoa com fome é mal-humorada, já percebeu? Deve estar com sono, dormiu mal. Dormiu mal, acorda com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, é terrível esse negócio. Né? TPM, tá com sentimento mal. Dá um desconto para as pessoas. Porque se a gente não aprender a dar esses descontos, tudo vira briga. Tudo vira confusão. A semente é lançada, o feitiço é lançado. E aí a gente faz igual a cena do filme, corre. Derruba o escudo. Quebra o escudo. Quer parar os ataques de Satanás? Para de dar ouvido para o que ele fala na mente. Teve um dia que a gente estava na igreja, eu e o André. Só nós dois e mais ninguém. A gente arrumando a igreja. E aí o André falou alguma coisa comigo e eu respondi ele. E aí eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. Lembra, André, desse dia? Continuei fazendo o que eu estava fazendo. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, ó, isso ficou mal interpretado. E aí eu fui, na mesma hora, eu parei, virei pro André e falei assim, o que você entendeu? Aí ele falou meio embaralhado assim. Eu falei, tá, e o que eu falei? Aí falei, eu não falei isso que você ouviu. Foi na semana que eu falei para você escutar essa palavra, né? O estudo, né? Essa palavra é baseada num estudo. Eu tinha falado para ele ouvir. Eu falei assim, tá vendo como é que a serpente age, o espírito de Leviatã age na nossa mente? Ele pega aquilo que a gente falou, contorce e faz a situação ficar quebrada, faz a situação ficar ruim. Né? A chance de você sair daqui hoje e nunca mais voltar na igreja por causa de uma frase mal interpretada é grande. Então a gente repreende o espírito maligno que age e contorce palavras. Agora eu queria te dar 4 conselhos para a gente caminhar para o final e orar. Hoje é ceia, eu não quero me alongar. O chefe está aqui. O chefe está aqui, pastor Paulo está aqui. Você vai falar, ó, Felipe, meu amigo, presta atenção no horário. Provérbios 3, versículo do 5 ao 7. Eu quero deixar 4 conselhos para você não cair nos feitiços de Satanás. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Primeiro conselho que eu quero deixar para você, para não cair nos feitiços de Satanás. Primeiro conselho, não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar, é você colocar o pé no apoio, quando você vai montar lá no cavalo. Aquela peça que a gente encaixa o pé nela, o nome daquilo é estribo. Então
Estribar é você colocar o pé lá, se apoiar. Não se apoia no entendimento, não se apoia naquilo que você sabe, não se apoia no que você entendeu. Não se apoia nisso. Quer evitar a maioria dos problemas? Não se apoia no que você entendeu. Quando o teu entendimento ficar meio assim, ora, busca no Senhor. Confia nele. Fala, Senhor, é isso mesmo que ele falou? Senhor, é isso mesmo que eu entendi? Jesus, o que falaram aqui? É isso mesmo que essa pregação falou? É isso mesmo que esse pastor foi lá, pegou a Bíblia, foi lá na frente e falou? É isso? Não se apoia no entendimento, porque o entendimento humano é falho. Como eu disse, a mesma palavra dita em momentos diferentes tem sentido diferente. A palavra que é agradável para uns, para outros pode ser desagradável. Então cuidado com o teu entendimento. Lembro uma vez eu fui entrar no ônibus, Rio de Janeiro, fui entrar no ônibus, era, 5:30 da manhã, estudava lá no Caju, longe. E aí, para quem não é do Rio, longe, já resume bem para você. Minha amiga ali, minha amiga lá de Belfor Roxo, São João pro Caju é longe, né? Vai lá. Aí fui entrar no ônibus, cheguei e falei pro motorista, falei assim, bom dia. Eu tava animado, tava feliz, era segunda-feira, tinha tido encontro com Deus. No final de semana anterior, tava aleluiado. Subi e falei assim, bom dia. E o motorista olhou para mim e falou assim, bom dia para quem? Só se for para você, eu vou dirigir o dia inteiro. A mesma palavra que para um, você fala assim, bom dia. E a pessoa vai falar, nossa, bom dia, meu amigo. Pastor Edson lá no... muito bom dia. Para um é uma alegria, para outro, meu Deus do céu, tá falando bom dia para mim para quê? Então, para de se apoiar no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, confia em Deus, porque dele vem o entendimento perfeito. Fala assim, Espírito Santo, revela aqui no meu coração, Deus, se isso é um feitiço de Satanás, dessa serpente maldita, arranca da minha mente e me traz o sentido certo. Quer evitar briga dentro de casa? Faz isso. Na mulher falou um negócio, veio um pensamento na cabeça, o homem falou um negócio, veio um pensamento na cabeça, você fala assim, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é pensamento, não é o pensamento correto. Isso aqui é feitiço lançado. Não confie em você mesmo. Olha para o teu irmão e fala assim, não confie em você. Não confie em você. Para com esse negócio. Porque a gente falha. Foi ontem, sexta-feira, eu estava brincando aqui na igreja, entrei ali, aí estava brincando, eu falei assim, rapaz, Deus foi generoso comigo. Aí eu estava falando, puramente narcisismo, né? Eu estava ali falando, Deus foi generoso comigo. Eu acordo de manhã, pastor, o meu cabelo está penteado, você acredita? Nem pentei o cabelo. Não tem mau hálito, não tem chulé. Não tem CC. Maravilhoso, inteligente. Lindão, né, amor? Lindão. A gente se acha demais. A verdade é essa. A gente se acha demais. Você, para você mesmo, você é o cara. Tá sempre certo. Tá tudo bem. É o entendimento perfeito. O dono da verdade, o dono da razão. Mas nós falhamos e erramos. O nosso entendimento é falho. Nós falhamos. Nas situações, considera que você pode errar também. Fala assim, será que foi eu que errei? Será que não foi eu que falei mal? Será que não sou eu que estou liberando os feitiços de Satanás? Será que não é da minha boca que está saindo isso? Por que é só o outro que pode errar também? Então não confia no teu entendimento. Primeiro conselho, confia no Senhor. Segundo, reconhece o Senhor em tudo. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós ficamos altivos demais, cheios demais, né? Donos da razão, inerrantes. Minhas conquistas, minhas decisões, meus sonhos, meus pensamentos, minhas ideias. Quando na verdade tudo que nós temos é fruto da misericórdia de Deus, que se renova todo dia. Porque se não se renovasse todos os dias,
Ah, meu amigo, que seria de nós? O que seria de mim? Lembrei da música. Sente, sente. Que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus se renovando todos os dias? Então são as minhas conquistas, são suas conquistas, mas porque Deus te abençoou para você conquistar. Aquele carrão bonito que você tem, Deus te abençoou. Aquela picape bonita que você tem, foi porque Deus te abençoou para você ter. Posso ouvir um amém? Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.